Sei que sempre que eu estou aí, que também pede alguém para sentar na frente, eu também fico meio incomodado, confesso. Mas você pode vir se quiser, tá? Você pode pegar sua Bíblia e já abrir lá em João 21. Enquanto a gente vai se organizando aqui. A gente vem cheio de coisa, né? Glória a Deus. Amém? Estão me ouvindo bem? Está muito alto? Está bom? Vamos lá. Glória a Deus. Vou ler. Abrir a minha Bíblia aqui em João 21. A partir do verso 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala, espera mais um pouco. Isso. É assim mesmo. É desse jeito. Glória a Deus. A mensagem de hoje tem por título, pode colocar lá para mim, por gentileza, a primeira imagem? Eu quero que a gente foque, eu quero que você foque nessa questão. Amém? Quero que você preste bem atenção. Quem é Jesus para você não vai me dizer, tá? Você vai dizer só para você. Agora você vai dizer para você, mas ao final nós vamos fazer uma atividadezinha hoje aqui. Vamos ser meio lúdico hoje, tá? Vamos ter que é só para você também. Não é para você, como diria na escola, não é para mostrar para o coleguinha, é só seu, só para você, né? Isso me faz lembrar de uma colega que falava muito, e eu falava, você fala demais, e eu recomendei um livro para ela, Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Falei, leia, porque você está falando muito, tem hora que é para você ficar só para você quer compartilhar com os coleguinhas, não é? Aí ela leu e depois ela falou, era para mim mesmo. Eu falei, glória a Deus, era para você. Amém? João 21 diz assim, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Foi pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. 6. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, e eu sei que o Senhor quer falar algo nessa noite, Deus, que nós estejamos prontos a ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu acho interessante esse texto, por vários aspectos. Primeiro, qual é o nome do livro? João. Quem escreveu? João. Eu não sei se você acha graça de algumas coisas que você lê na Bíblia, mas eu acho. Quando diz lá, que era a quem ele amava. Olha que lindo, né? Ele mesmo escreveu ele mesmo nele lá. Ele é o autor e ele falou a quem Jesus amava. Você não achou graça nisso, não, irmão? Você não tem senso de humor? Ele escreveu dele mesmo, a quem Jesus amava. Ele é o autor. E ele escreve, ó, lembra que eu sou aquele a quem Jesus amava. E ele já colocou, deixar bem claro isso lá no texto. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção? E eu não vou falar dos peixes e nem da pesca, que você já deve ter ouvido muitas mensagens assim, certo? Até é interessante
Eu estou olhando na escala, lá na escola hoje. Para mim era longe o meu dia, né? Eu sempre deixo uma mensagem preparada, querido. Eu não costumo ser pego de surpresa. E hoje eu estava olhando e falei assim, mas a minha escala está longe. Mas hoje eu vou olhar. Estava meu nomezinho lá. Eu falei, Senhor, é hoje, né? Não estava preparada não, mas eu tenho um portfólio lá. 8 agendas. Não uso agenda a não ser para anotar as pregações. Eu fui ler um negócio hoje. E aí eu desliguei de uma live que eu estava vendo lá, porque tinha que ver uma live lá que era de manhã. Não sei se passar live que não é live. Você tem paciência para isso? Eu não tenho. E não acaba, né, querido? E estava, depois do almoço, o ar-condicionado estava geladinho, eu estava mais com sono do que vontade de ver aquele trem. E aí eu me despertei para aquilo, e eu comecei a pesquisar umas coisas, eu comecei a ler outras, e aí Deus foi me enchendo, deu tanta vontade de chorar. Eu falei, mas Senhor, mas aqui não dá, Deus, como que eu vou chorar aqui? O povo vai... Eu não sei se você é assim, mas eu gosto, né? Principalmente quando a gente ora no carro, né? É gostoso. E aí Deus me falou umas coisas dentro desse texto, em base de uma mensagem que eu já tinha. Só que o final do negócio não tem nada a ver com aquela outra. E eu quero falar e focar no verso 7. Quero falar de Pedro. O verso 7 diz bem assim: então o discípulo a quem amava, João, mas não é João que eu quero falar, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, viu, não ouviu, né? Viu, cingiu-se com a túnica, ou seja, ele vestiu. Alguns textos dizem que ele estava nu, mas nu não no sentido de peladão, entenda, ele estava sem camisa, era isso que ele queria dizer, porque ele estava nu, né? E lançou-se ao mar. Você já parou para se perguntar por que cargas d'água, alguém que está pescando, está lá longe, está sem camisa, vê alguém, põe a camisa, pula na água para se molhar, para dar de cara com a pessoa que ele já sabe quem é? Você nunca parou para pensar nisso? Para que ele faz isso? Para que Pedro vai fazer isso? Jesus já tinha visto, Jesus já fez tudo, sabia quem era Pedro, se estava sem camisa ou não. Por que ele colocou aquilo ali? E por que a reação dele foi rápida? Detalhe, você bem sabe no texto que eles estavam pescando, e o texto mesmo fala que eles não estavam aguentando tirar a rede, em seguida que eles ouviram o que Jesus falou. Então quer dizer, você já pegou em alguma coisa que tem um monte de gente segurando, está pesado, de repente você fala assim, ai, não estou aguentando, eu vou soltar. Você já passou por isso? Eu já passei. É difícil, você tem que fazer a força que aquele outro não vai fazer, porque senão vai cair, dependendo do negócio vai quebrar, não vai ser legal. Você já viu isso? Então Pedro, ele simplesmente, quando percebe que é Jesus, veste a túnica, pula na água. Eu não quero mais saber de peixe. Perceba que ele passou a noite toda lá com todo mundo. O interesse deles era que eles eram empresários. Lá atrás, se você é um bom leitor da Bíblia, vai saber que quando Jesus fala os apóstolos e a Pedro. Você já parou para se perguntar por que Jesus não falou o apóstolo Pedro? O ministério de Pedro verdadeiramente começa aqui. E aí nós vamos entender por quê. Essa mensagem então vai falar logo após da ressurreição de Jesus, né? São vários fatos que acontecem ali. E Pedro, ao ver Jesus, ele lança-se ao encontro do mestre. Ele largou toda a coisa, tudo que podia. E sabe o que me chama a atenção? Quando eu cheguei em casa, o Pedro, eu deixei uma parte do portão em aberto, assim, que fica três partes da grade. Inicialmente a gente não tinha o Pedro, era para as cachorras olhar lá fora, para elas não ficar loucas lá no quintal. Eu falei, elas vão lá e olham. Quando eu chego, eu paro, não demora muito, o Pedro chega, segura no portão, porque ele não pode sair lá fora, ele fala assim, é o papai. Eu vejo a reação de felicidade porque eu cheguei. Geralmente eu pergunto a próxima, eu falo, boa tarde, bom dia, peço beijo, sempre assim, e ele grita lá para minha esposa, fala assim, o papai chegou. E quando ele chega, eu entro dentro de casa, isso é sempre, eu falo, ele estava assim, geralmente agitado? Ela fala assim, não, ele estava calmo até agora. Pedro, não é à toa, né? Você entende a reação de Pedro? É quem você ama, é quem você gosta muito, não interessa o que você estava fazendo mais, interessa que alguém chegou. Você já teve essa coisa, aquela pessoa que você quer ver muito, aquele tio, aquela tia, aquele parente, o pai,
você viajou para ir na casa dele, aquele abraço gostoso que você quer dar, porque você está muito feliz de ter aquela pessoa com você. Você já passou por isso? É sobre isso que nós estamos falando. É isso que Pedro sentiu. Ele largou tudo. Não era só Deus dele, perceba, era Deus, mas era um amigo, era um irmão, era aquela pessoa que ele queria muito estar próximo. Apesar de você olhar o histórico, o tanto de coisa já tinha acontecido com Pedro, mas quando ele viu a reação dele, foi nítida, foi de Pedro mesmo, né? Por que Pedro então coloca aquela roupa, aquela túnica? E o que nós vamos falar agora são conjecturas, nós estamos imaginando, jamais teremos certeza, a não ser que o Papai do Céu te revele, querido. A primeira delas pode ser pelo respeito e a decência. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente tradicional, né? Então, ele coloca aquela túnica, porque assim, você pensa assim, o cara colocou para molhar, é sério? Você iria para a praia de roupa de social, camisa, terno e gravata para a praia? Não iria, né? Porque você pensa, não condiz com aquilo lá. Por que ele coloca uma roupa que ele sabe que ele vai molhar? Jesus já tinha visto ele sem camisa, mas ele queria se apresentar ao Deus dele de uma maneira comportada, era um respeito, mas ele queria muito estar próximo. No contexto judaico, poderia indicar que Pedro estava com roupas leves, quando falam em algumas versões nu, ou com uma túnica curta, estava de sainha, não tinha calça ainda, tá? Só 1889 foi ser criada a calça. Então o vestido era curto, né? Ou como os judeus faziam, amarrava nas pernas na guerra, né? Então ele estava com aquela roupa assim, casual, vamos dizer, né? E ele queria muito, e por respeito ou por decência, ele queria chegar de camisa. Mas por que Pedro pula? Pedro é impulsivo, mas Pedro ama 100%. Por isso a reação. E por isso o meu Pedro, quando eu chego no portão, ele fala, o papai chegou. A Dani sabe, a Maria sabe, todo mundo sabe, é aquele horário, mas ele não sabe que elas sabem. E ele faz questão de deixar bem claro que o papai chegou. Isso que Pedro quis deixar muito claro, que ele queria estar muito com Jesus. Apesar de tudo que aconteceu, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que Jesus falou, ele sabe o que iria acontecer, mas ele queria estar lá. Não é assim quando a gente pisa na bola com alguém? Você percebe que errou, mas você quer estar muito com aquela pessoa e está sem jeito de ter que chegar, e você vai ter que, pô, eu pisei, mas você sabe que você quer estar junto com lá, ou aquilo ali é a cara de fulano, você dá risada. Pedro era impossível, mas era todo amor para Jesus. Pedro era um homem impulsivo, como em vários acontecimentos, várias passagens, né? Cortou a orelha de Malco, né? Não queria deixar levar Jesus. Ele sabia, Jesus já tinha falado, mas ele mesmo assim foi lá e meteu a espada na orelha. Ele queria estar lá com Jesus, né? Qual é outro simbolismo que a gente pode colocar? A restauração. Esse momento antecede a famosa restauração de Pedro, que acontece no capítulo 21, nos versos 15 a 19, onde Jesus lhe pergunta 3 vezes se ele amava. Ali é a restauração de Pedro, e se você ler depois daquela conversa, Pedro é outro Pedro. A essência de Pedro é ser um homem duro, porém depois disso aqui, ele literalmente vai ser um apóstolo. Se você ler a palavra, você vai chegar nesse entendimento. E eu falo para você, e para mim, Pedro, ele foi de todos, ele foi o mais corajoso. Porque você teria a coragem, pensa você sentado no seu lugar, Jesus diante de você, e Jesus falando com você, e você negando 3 vezes aquilo que ele estava querendo que você fosse. Você teria coragem? Porque Jesus já tinha visto que estava dentro. Quando ele fala 3 vezes para Pedro, se Pedro amava, Pedro estava respondendo a Jesus que até amava, mas não daquela maneira que Jesus gostaria que ele amasse, mas ele tinha um sentimento por Jesus genuíno. Por isso Jesus ainda termina a frase falando, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, porque até então, e Jesus falou que não era para pescar, ele foi o primeiro a ir pescar. Por isso que lá atrás Jesus falou assim, eu quero falar com eles, os apóstolos e a Pedro. É diferente, percebe que tem um destaque? Não é? Um dia eu fui buscar o meu Pedro na escolinha, eu cheguei lá, ele é conhecido como Pedro Bueno,
E aí eu chego lá, Pedro Bueno. Ela falou, qual que é o Pedro? Acho que tem muito Pedro, tinha muito Pedro naquele dia. Mas qual o Pedro? Eu falei, o Pedro Bueno. Ela não lembrou, aí a tia Dora deu uma cutucada e falou assim, o Pedro é o espoleta. Eu entendi o que ela quis dizer, né? Era o mais Pedro dos Pedros, era ele. Então você está entendendo? A essência disso, o gesto de Pedro pode simbolizar a sua ansiedade em restaurar o seu relacionamento com Jesus. Cumpriu tudo e eu quero estar junto com ele. Eu quero muito estar junto com ele. Você já sentiu isso, querido? Presta atenção. Agora leva-se a pensar há quanto tempo você de repente não sente mais isso, dessa ansiedade ou desse desejo de estar à igreja, de fazer muitas vezes a vontade de Deus. Esta semana eu estava conversando com um rapaz e eu cumprimentei ele com a paz do Senhor, porque eu sabia que ele era da igreja. Ele falou assim, estou afastado e tal, por tais e tais motivos e tal. Eu falei, pois é, mas esta é a hora que nós percebemos que nós não precisamos de um arrepio e nem daquela vontade descomunal de ir na igreja, mas nós sabemos que precisamos e temos que lembrar do que tudo que Deus fez. Ele falou, é verdade, vou ao culto hoje. Eu falei, vai na bênção. Lembra do que já aconteceu, querido. Pedro olhou para tudo. Você acha que ele não lembrou das vezes que ele pisou na bola? Jesus está lá, mas eu pisei feio, né? Mas ele foi logo, ele queria estar com Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? Você teria a mesma ação de Pedro? Pedro foi o único que passou por coisas que nenhum dos apóstolos passaram. E aí as pessoas têm uma tendência de lascar, né, o chicote em Pedro, porque Pedro é impossível, Pedro é isso, Pedro é aquilo, mas se esquecem que o apóstolo Pedro viveu coisas que nenhum dos outros viveram. Aliás, que se você pegar dos 12, tem um lá que nem não fala nada dele, mas foi apóstolo. Tem que ler. Pedro foi o único a correr ao encontro de Jesus, enquanto os outros não largaram a rede. Se Deus é Deus, Deus podia fazer os peixes estar lá na praia esperando eles, assim como ele chegou, porque se começa o texto falando que Jesus estava perguntando se tinha algo para comer. Quando Pedro chega lá, já tem até peixe. Opa, onde estava esse peixe? Da hora que eu mergulhei, a hora que eu cheguei. Deus não podia ter dado os peixes sem eles ter puxado a rede? Vai ficar na conta de a gente saber o que Deus queria ensinar com isso aí. E aí com certeza tem muitos ensinamentos, querido. O que eu quero dizer é que Pedro soltou a rede e falou, eu vou estar aí com Jesus. O peixe a gente vê depois. E ele vai passar por isso, por essa circunstância. Então, a personalidade de Pedro, impulsivo. Pedro sempre foi o discípulo mais impetuoso e mais apaixonado, em vários momentos do evangelho. Andou sobre as águas, mas afundou, mas foi ele só que andou, o resto não andou. Ele usou uma estratégia boa, porque ele falou assim, Senhor, manda eu ir com o Senhor, que se o Senhor mandar eu posso ir, se eu for só de mim mesmo eu vou afundar. Afundou porque aconteceu outros episódios, mas quem de nós nunca, imagina se a gente pudesse ter essa oportunidade, você não ia querer, querido? Se você não tinha, eu com certeza tenho, querido. Tem altas curiosidades que eu falo, Deus, eu sei que eu não posso, mas se o Senhor quiser eu posso. Até hoje não pôde, né? Só ficou Pedro então, não é? Olha só, falou que nunca negaria Jesus, mas depois negou 3 vezes. E ele vai ter experiência com o aprendizado com o erro. Cortou a orelha de Malco ao defender Jesus, e Jesus fala, fecha a orelha do rapaz aí, Pedro, tem que cumprir a palavra. Imagina, mas ele quis deixar bem claro que ele queria proteger Jesus, certo? O gesto de pular na água, né, reflete a personalidade de Pedro, tanto que Pedro amava Jesus, ele queria estar com Jesus. Zelo e arrependimento nessa atitude de Pedro. Eu vou lá porque eu vou ter que me consertar. Com quem você não quer se consertar quando fez alguma coisa errada, você nem vai atrás de conversar, passa longe para não ter que ter essa conversa, porque sabe que isso vai acontecer. É ou não é? A atitude do Pedro é de arrependimento. Ele pula, eu vou logo lá, eu quero estar com ele, eu sei que ele vai falar, e eu vou me consertar logo. Não tem outro remédio, o remédio é esse, é consertar. Pedro havia negado Jesus 3 vezes lá atrás, né, lá na crucificação. Esse encontro era a sua oportunidade de demonstrar o desejo de restauração. Eu quero o Senhor. E pode ser que ainda ele não correspondia à altura que o amor que Jesus esperava, mas ele estava lá.
O que vale mais, queridos? Alguém que não te corresponde da maneira que você quer e vai embora, ou alguém que está ali para você e por você, mesmo não sendo do jeito que você quer? Que diria dos casamentos? Não espera, querido. Você não acha que ele ou ela não tinha um pensamento com relação a você, que você não é aquilo que esperava. E a gente também sabe. Mas no fundo, você sabe que se acontecer qualquer coisa, você sabe que essa pessoa está lá, não sabe? Isso é amor. Tem nada a ver. Disparou aqui, lá são as outras coisas, ansiedades, outras coisas. Mas esse de estar lá, de dar segurança, isso é amor. Estou lá para você, por você. Posso não ser tudo aquilo que você esperava, mas de repente, se ele for corajoso, ele fala: mas eu sou tudo que você precisa? Não sei, né? Estava lá. Os outros discípulos estavam focados no barco, na pesca, naquilo que Jesus falou. Mas Pedro falou: o meu foco é Jesus. É essa a linguagem que Pedro falou para Jesus com a sua atitude, querido. Por isso, quando nós somos fiéis e obedientes, nós mostramos o que Ele é para nós. Quem é Jesus para você? Quem que é esse Jesus que a gente prega? Quem que é esse Jesus que a gente lê para você? Porque de repente esse Jesus, ele é uma coisa para mim que não é para você. Nós somos diferentes, né? Então, Pedro e Jesus já havia indicado o papel especial para Pedro na liderança dos discípulos. E aí, se eu fosse você, anotava, tá? Mateus 16, 18 e 19 diz isso, né? O encontro antecipa a restauração de Pedro em seu chamado para apacentar as ovelhas. Foi o que Jesus pediu para ele, né? Apacenta minhas ovelhas, Pedrão. Vamos lá. Em resumo, Pedro correu porque sua personalidade era intensa. Você acha que Jesus não sabia? Pega naquele episódio, Jesus falou que ia lavar o pé das pessoas. Pensa num sinal de humildade tão grande. Pedro falou: não, imagina. Eu já imagino Pedro falando: mas capaz, Senhor, o Senhor lavar o pé desse comedor de feijão aqui? Não pode. Aí Pedro falou: então, Jesus fala: se eu não lavar, inferno para ti. É minha versão, tá? A sua pode ser mais light. E aí o que Pedro fala? Então me dá um banho por inteiro. Pedro, não é para dar banho, é só para lavar o pé. Para. É intenso. Você já andou com alguém intenso? É assim, é tudo muito, mas é muito amor. Ele está ali, quer estar com ele o tempo todo. Pedro pode até ser considerado um homem difícil, porém, vários fatos ocorridos em sua participação de apóstolo, que as pessoas falam: ô Pedro, cabeção. Porém, Pedro viveu coisas que os outros apóstolos não viveu. Isso para mim já bastava, querido. Essa palavra até aqui fala muito comigo. Viver algo que outros não viveram, porque o Senhor é particular, querido, ao mesmo tempo que é coletivo, que está aqui entre nós, mas Ele fala com cada um de nós na nossa linguagem, naquilo que a gente precisa. É particular também. Perceba, olha só, ele contribuiu tanto que Pedro escreveu o livro, né? E eu também acho interessante na hora da escolha, né? Livro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, botou o nome dele, né? Não sei se foi ele mesmo que botou o nome, se foi depois lá, né? E ainda contribuiu para o livro de Marcos. Foi a entrevista que João Marcos fez com Pedro. Percebe a personalidade modificada? Por isso que eu falo para vocês, querido, o apóstolo Pedro se tornou apóstolo Pedro de verdade a partir daqui. Por isso aquele sinal dele ir com ímpeto, com tudo que ele era, porque não adianta você esconder, não adianta. Um dia eu falando com a minha sogra, ela da Bleia Belém, ela falou assim, eu falei assim: eu amo esse arroz doce, eu adoro esse arroz doce. Foi uma expressão. Não, foi adoro. Tem gente que não gosta de falar assim. Eu não tenho esse costume, mas aquele dia saiu. Ela falou assim: não, adoro, você só fala para Deus. Eu sei que muita gente fala assim. Eu falei assim: não, minha sogra, eu não quis dizer assim: ó poderoso arroz que criou o céu e a terra. Foi só uma expressão para dizer que estou exagerando, que gosto muito de arroz doce. Ela deu risada, acabou o negócio aí. Eu sei que tem gente que relaciona com Deus assim: ó poderoso, aquela coisa, né? Tudo bem, querido. Esses dias eu falei com meu pai, meu pai falou assim: eu não gosto de chamar Deus de você, eu acho uma falta de respeito. Isso é cultural. Os americanos chamam Deus de, que palavra que eles usam para Deus? God, G-O-D, né? Certo? Os ingleses usam que palavra para se referir a Deus?
Lord ou Lord, Senhor. Você sabe por quê? A palavra God de trás para frente é dog, é cachorro. Os ingleses não usam uma palavra que pode ser invertida e ter um outro sentido para Deus. É cultural. E o apóstolo Paulo falou: uns comem para a glória de Deus, outros não comem para a glória de Deus. E um não implica com o outro. Você não chama Deus de Senhor, você só chama Deus de Senhor, amém. Tem gente que vai chamar de você, mas porque pode ser que ele tenha bem intimidade e prefira aquilo. Perceba que a gente não pode entrar na intimidade do outro com o Senhor, até porque Ele vai falar com cada um na sua linguagem, querido. Deixe que vá, e se tiver algum problema, Ele resolva com o Senhor. Vamos cuidar do nosso, amém? Então, existe, nesse caso, então, voltando para Pedro, ele é influente em várias coisas, e o apostolado dele vai longe. E cada um dos autores, dos 40 autores da Bíblia, vão escrever de uma forma. Você já parou para imaginar? Já parou para ler? Já parou para perceber que Provérbios não é escrito só por Salomão? E que um texto às vezes não tem, está falando de bondade, é que está falando de matar. Mas que trem que é esse? Se você pesquisar Provérbios, é provérbios, são frases. Então, são os provérbios. Cada uma daquelas estrofes é uma coisa. Não é um texto só é para nós. Mas não era assim. Você já parou para imaginar que a nossa forma de leitura é diferente em muitos lugares, um da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita? Já parou para pensar que no hebraico não tem vogal? Muda muita coisa, querido. Perceba. Então, existem muitas coisas, e Pedro contribuiu com isso. Ele escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, e contribuiu com o livro de Marcos. Olha a mudança. Isso deixa bem claro que Jesus não, grava isso, que não tem filhos preferidos, mas ele tem muitos filhos que o preferem. Os outros preferiram a rede segurar os peixes, pois afinal de contas eles estavam lá para isso, mas Pedro preferiu a Cristo. E isso por si só já é muita coisa, gente. Você preferir, existem muitas pessoas que preferem a Cristo, outros preferem outras coisas, outros preferem as mãos, outros preferem as bênçãos, não é assim? No Brasil é muito comum você falar de Jesus, a pessoa nem quer nada, mas ele fala, como foi bom, o que é bom eu aceito, né? Mas não sigo, não é assim? Isso, particularidade da pessoa, querido. Quem sabe nós seremos um país com mais potencial no Evangelho se estivéssemos sendo perseguidos. A maior igreja não está no Brasil, certo? Ela está em países de perseguição, não é? Olha só, e aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Eu falei assim, mas pensei comigo, mas Deus, como que era? E aqui não foi oração não, tá? Foi pesquisa mesmo. Mas Deus, às vezes, querido, Deus não vai te falar. O máximo que Ele pode te dar a dica, fala assim, ó, hashtag pesquisa, né? Te vira. Não é? Se Deus deu todo esse monte de ferramenta, Ele tem que toda hora estar te revelando. Sei se você faz isso, se acontece isso na sua casa. Eu pergunto para a Dani, onde está tal negócio? Ela fala, está aí. É a resposta clássica, tipo, eu não vou dizer porque você tem que procurar. É isso que ela quis dizer. E eu sei que ela quer dizer isso. Aí eu falo, tá bom. E eu procuro e acho. Eu penso que Deus também fala assim, está aí, pesquisa, olha. Aí eu fui atrás deles, qual que era o perfil desse cidadão? Cada um deles. E eu vou só falar uma frasezinha de cada um aqui, ó. Pedro, que era chamado também de Simão, né? Líder dos discípulos, ó, já coloca assim, impulsivo, corajoso, mas negou Jesus 3 vezes. Aqui foi quem escreveu, né? Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, conhecido pela intensidade, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Está em Atos 12, 22. João, irmão de Tiago, discípulo amado. Sempre tem essa frase, o amado. Não é? O mimado, o amado, não sei, né? Escreveu o Evangelho de João e Apocalipse, né? Ele gosta de deixar bem claro isso. E todos, perceba que ninguém negou isso aí, que era o amado. Era o que encostava em Jesus, devia ser um mais manhoso, não é? Você já parou para pesquisar a idade dos discípulos? Eles não tinham a idade de Jesus, eles eram mais jovens. Por que eles ficam perguntando, quem que é o maior, quem que é o menor no seu reino? Jesus, quem que é maior, quem que é menor? Importante aí. Por isso que eles fazem essa pergunta de adolescente, de jovem, e às vezes é uma pergunta boba. André, irmão de Pedro, tudo em família, né? Evangelista e intrudor de pessoas a Jesus. Esse aqui, não, André, irmão de Pedro, era evangelista, beleza, esse aqui é legal. Felipe,
Você sabe o que significa a palavra pragmático? A gente ouve às vezes e fica pensando. Aí eu falei, que pragmático, eu ouço, mas vamos ver se eu estou pensando certo. Voltado para objetivos práticos. Sabe quem que levava? Aqui, é essa mulher aqui que tocou no Senhor. Essa criança aqui. Era ele que levava todo mundo para Jesus. O pragmático, ele é voltado para objetivos práticos. Não tem enrolação. Esse era Felipe. Imagina que interessante, Jesus escolheu todo mundo com personalidade diferente. Por quê, querido? Para fazer, porque os outros ficavam sentados, provavelmente Felipe, bora pessoal, bota lá os meninos para Jesus orar por ele, rápido, não fica esperando não. Esse era Felipe. Agora vai lá na Bíblia e lê depois os episódios que Felipe entrou em ação. Aí você vai levando um menino que levou marmita. Aí entendeu por quê? Tá vendo? Olha só, Bartolomeu, era conhecido como Natanael, homem sincero e sem engano, reconheceu Jesus como Filho de Deus, lá em João 1,47. Mateus era chamado de Levi, ex-cobrador de impostos, autor do Evangelho de Mateus, enfatiza Jesus como Messias. Olha só, Tomé, você só lembra de uma coisa de Tomé, não é? Não preciso nem explicar, você vai lembrar, aí você fala, mas se tem Tomé que tomou, né, na testa, pode ter eu também. Olha lá. E ainda o autor coloca aqui, cético, precisou ver para crer, mas teve fé, depois a fé foi firme. Até os comentários sobre ele é isso, que ele não fala mais nada. Tiago, filho de Alfeu, pouco mencionado, chamado Tiago menor. Não é à toa que é menor, porque nem falou quase nada dele, e é apóstolo. Não quer dizer que não fez, mas não falam muito. Tadeu, você já ouviu falar alguma coisa de Tadeu? Tem Tadeu. Tadeu, filho de Tiago, perguntou por que Jesus se revelou apenas aos discípulos, lá em João 14, essa é a frase dele, na minha pesquisa. Simão Zelote, possivelmente um revolucionário, não fala mais nada, nesse resuminho, tá? E Judas eu não preciso dizer, certo? Perceba que Jesus chamou a cada um com a sua maneira, com o seu jeito, não precisa você mudar, Jesus sabe literalmente quem você é, e como você se relaciona com ele, é a sua personalidade, mas perceba, cada um tinha uma personalidade e histórias únicas, assim como eu e você, mas todos foram chamados para um grande propósito, e nós somos diferentes? Aí a minha curiosidade não parou por aí, aí eu fui lá no tal do ChatGPT, você conhece? É uma IA que você... E aí, sabe o que eu queria saber? E aí eu vou deixar mais... Eu vou dizer o que eu fiz e depois no final eu vou colocar aqui. Eu perguntei para o ChatGPT, defina quem é Jesus. Você sabe que o ChatGPT é uma inteligência artificial que pesquisa em tudo que foi publicado na web, de um ano determinado para cá. E tudo que a web, que o mundo fala sobre quem ele é. Mas eu achei lindo. Eu fiquei maravilhado com a IA. Olha o que ela falou para mim, eu coloquei lá, defina quem é Jesus. Primeiro eu coloquei, você é um especialista. Ele colocou assim, Jesus Cristo é a figura central do cristianismo, é considerado o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, seu perfil pode ser analisado em diferentes aspectos. E aí eu coloquei lá, quais são os aspectos, esses aspectos e as características de Jesus. Eu queria saber o que a web no mundo fala sobre esse meu Deus. Natureza, identidade, divino, mas também ser humano. Jesus é o mesmo no tempo de Deus e no tempo do homem, fala lá em João. É o Messias, é Salvador, é Filho de Deus. Isso o mundo está falando, não sou eu pesquisei numa inteligência artificial. Qual é a característica e a personalidade desse Deus que eu sirvo? Segundo a web está falando. O que o mundo fala? Característica e personalidade: amor e paixão, curava enfermos, acolhia pecadores, ensinava sobre o amor ao próximo, está lá em Mateus. Justiça e verdade, confrontava líderes religiosos. Sabedoria e ensino, falava parábolas, ensinamentos, autoridade. Qual que era a missão e propósito de Jesus? Redenção da humanidade, estabelecer o reino de Deus, exemplo para os seus seguidores. No entanto que ele fala para Levi, só para seguir, né? Mais nada, e ele levanta e vai. E eu coloquei, defina o que é Jesus numa frase. Eu queria saber o que a web fala aqui que esse meu Deus é. Sabe o que ela falou? E colocou para mim, eu copiei exatamente como ela me disse. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade,
que veio ao mundo para ensinar o que é o amor, a verdade, e oferecer a vida eterna por meio da sua morte e a ressurreição. Sabe que isso fala muito? Se uma IA pode dizer que Deus é tudo isso, o que eu e você estamos fazendo? E eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Só que eu não parei, aí eu não consegui parar mais. Aí eu pedi, defina para mim numa cena, o que é Jesus em uma cena. Eu queria que o ChatGPT me dissesse o que é Jesus. E foi a coisa mais maravilhosa que eu pude ler hoje à tarde. Jesus na cruz, com os braços abertos, olhou para a humanidade com amor e misericórdia, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se uma IA pode falar isso, o que eu e você podemos dizer? Quem é Jesus para você? E de uma maneira bem prática, eu falei assim, agora eu quero chegar mais longe. Eu falei, defina o que é Jesus em uma palavra, e a IA me respondeu, Redentor. Nesse momento eu queria chorar, e eu estava dentro de uma sala, cheia de gente, e olhando aquela IA de me responder daquele jeito, eu falei, você está certo, Ele é o Redentor da humanidade, você não está errada. Milhares de pessoas escreveram isso para ela poder escrever. Então quer dizer, querido, sabe o que eu aprendi? Sabe o que o Senhor falou comigo no final? Sabe qual é a reflexão que o Senhor me levou no final de tudo isso? Eu aprendi que o mundo na verdade sabe quem é Jesus. Esse Jesus que eu e você falamos tanto dele, esse Jesus que nós falamos, ele já curou, ele já fez tanta coisa. Se você olhar para trás, tem milagres na sua casa, que você pode testemunhar e dizer que Deus fez. É esse Jesus que uma IA me disse, que ele faz tudo isso, e o Senhor falou para mim assim, eles sabem quem eu sou, mas eu pergunto para você, igreja do Senhor hoje, quem é Jesus para você? Eu vou te voltar a pergunta, quem é esse Jesus para você? E eu gostaria que a Silma me ajudasse a entregasse um papel para cada um, é o lado prático do que nós estamos fazendo. Quem é Jesus para você? Se não tiver caneta, tem uma meia dúzia de caneta, a gente vai compartilhar, mas você vai colocar aí, e pensar, e pedir a Deus, escreva nesse papel, quem é Jesus para você? Esse Jesus, ele é coletivo, mas ele é muito pessoal também, certo? Eu fui escrever quem é Jesus para mim, à medida que elas vão entregando, se você tiver caneta, você já vai escrevendo, querido, não perca a oportunidade não, e coloca, leva para a sua casa, e coloca no lugar que você mais olha. Eu coloco sempre na geladeira, o lugar que eu mais vejo, não que eu vou lá visitar muito para comer, mas é um costume, né? E eu coloquei lá, quem é Jesus, e eu falei, Senhor, quem é Jesus para mim? Eu fiquei pensando sobre isso, quem é Jesus para você, Marcelo? E eu comecei a escrever, eu coloquei, Jesus, Jesus é aquele que me deu a vida. Eu comecei muito lá atrás, depois eu queria escrever mais, eu falei, Jesus é aquele que cuidou de mim, nas aventuras mais loucas da minha infância. Acredite, minha mãe tinha muito medo, de fazer cada coisa, cada loucura, ir no rio, ir, voltar cinza e falando que não estava nem na água, subir naquele monte de árvore, soltar a pipa do telhado, que ela não deixou sair de casa, nas minhas loucuras da infância, meu Jesus estava lá cuidando de mim. Quem é Jesus para você? E eu coloquei, quem é Jesus? O que me guardou nas várias enrascadas que eu me meti, que cheguei lá e falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não devia estar aqui, Jesus me guardou lá no meio de todo aquele negócio. Quem é Jesus? Eu coloquei assim, Jesus, quem é Jesus? Quem me deu uma esposa maravilhosa, eu não tenho do que reclamar. E aí ele não só falou isso, quem é Jesus para mim? E eu coloquei, Jesus é aquele que restaurou meu casamento, querido. Você não sabe da treta que nós já passamos, para chegando aí nos 18 anos, agora caminhando daqui a pouco, né, 19, 20, aí vai, foi por conta desse Jesus aqui, que está até hoje, nós estamos vivendo essa aventura do casamento, e aí eu falei, quem que é Jesus para você, Marcelo? Eu coloquei, Jesus é aquele que fez, lá atrás, quando nós tivemos um diagnóstico de que a Dani não poderia engravidar, me deu 2 filhos, a Maria e o Pedro, totalmente planejados no tempo certo. Passamos perrengue mesmo sendo planejados? Sim, queridos, eu posso dizer para você, planejamos nome e tempo e tudo para esperar cada um deles, e Jesus nos deu, de um ventre que não podia sair nada, saiu 2, e se não tivesse cuidado ali, querido, vinha mais, esse Jesus, e a última coisa que eu falei, quem é Jesus para você? Eu coloquei, quem me guardou até aqui, dentro da sala de aula, Jesus me deu essa palavra.
E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quem é Jesus para você? Porque é muito fácil dizer as várias coisas que as pessoas dizem, mas você só pode falar de você, porque esse Jesus é só seu na sua intimidade. Quem é esse Jesus para você? Você leva-se a pensar agora, coloque-se a pensar, quem é Jesus para você? E eu vou vou terminar minha mensagem aqui, que eu quero ser pontualíssimo, 30 segundos, se você não escrever tudo que você acha que precisa, querido, vai para a sua casa, escreva quem é esse Jesus. Isso treme o meu coração, queridos. Essa semana eu falei para a Dani, o Pedro não parando, a gente já estava irritado, porque, queridos, é muito bonito as pessoas idealizarem uma criança especial, mas quando você vive, tem horas que você perde, assim, porque é muita energia. E eu pensei, parei e falei, amor, Deus nos deu, sabe por quê? Porque nós podemos criá-lo. Comecei a chorar com ela. Nós podemos, ele veio para nós dessa maneira, porque Deus falou, eu te confio o meu tesouro. Não se engane, os pais não são donos dos filhos, nós somos meros administradores, porque a palavra diz que é herança do Senhor, e herança, quando é herança, tem dono, querido, você tem que entregar. E eu quero chegar diante do meu Deus, entregar os meus filhos e falar, eu fiz o que eu podia. Quem é esse Jesus para você? Quem é esse Jesus que nós pregamos toda vez, que nós pregamos todo dia, que nós dizemos que lemos a palavra? Esse Jesus que é falado nas músicas, quem é esse Jesus para você? É isso que você tem que responder para você nessa noite. Quem é esse Jesus? E esse mesmo Jesus está vendo cada palavra que você vai colocar aí, se faz sentido ou não, querido. Quem é esse Jesus? Você pode se colocar em pé?